Estão? Gente, uma boa tarde, boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês para essa aula de cartografia voltada para a UERJ. Olha só, e aí, para quem assistiu a minha aula de cartografia hoje, tá? Para quem assistiu a aula de cartografia na sexta-feira, tá? MED 1 e MED 2, essencialmente a gente tem um conteúdo muito próximo. Tá bom? Para quem assistiu também cartografia durante a semana com o Bonner, a gente vai ter esse conteúdo muito próximo. Eu preparei um material aqui com conteúdo, né, de cartografia que é abordado ali pela UERJ e que acaba aparecendo, logicamente, nas questões, que é a essência dessas questões. Eu preparei um conteúdo e preparei também uma lista de exercícios. Tem 10 questões de cartografia aproximadamente, ou precisamente, sobre esse conteúdo, tá bom? São as questões da UERJ. E aí, nosso objetivo hoje é trazer um pouquinho desse conteúdo, tá? De que cartografia aparece de fato na UERJ, ao mesmo tempo que a gente resolver aplicar essas questões. Maravilha? Podemos? Então vamos, olha só. A cartografia, quando a gente fala de cartografia, ela é essencialmente uma ciência que estuda formas, meios de projetar a Terra, que é um objeto tridimensional, em um plano, que é bidimensional. Então, a cartografia, no início, ela se preocupou muito com isso. Como transformar algo 3D em 2D? E aí, é a partir disso que a gente tem as superfícies de projeções. Só que nessa passagem, a cartografia ela se deparou com um problema, que é a impossibilidade de fazer isso da forma mais real possível. Então, isso significa que todas as projeções, todos os mapas, qualquer mapa que você tiver, ele vai ter alguma distorção. Todo mapa possui distorção. No meio disso tudo, tem que destacar também que todos os mapas, por eles terem distorções e por eles terem objetivos próprios, eles carregam determinadas ideologias, determinadas formas de pensar. Eles possuem características geopolíticas, por exemplo. É muito comum a gente ter um mapa, por exemplo, da China, em que a China está no centro desse mapa. Ou senão a Austrália. A Austrália vai estar no centro do mapa. A ideia por trás disso é uma ideia geopolítica, é uma ideia ideológica. É demonstrar, não, nós somos o centro do mundo, nós somos ali o país mais importante. E é comum, porque os mapas, eles carregam isso. Eles carregam ideologia, eles carregam uma carga geopolítica. Existem países que não representam em seus mapas determinadas populações, determinados povos, com a ideia de escondê-los, de mascará-los. Falar, eles não vivem aqui. Tem um mapa de Myanmar, que os Rohingyas, e aí tem toda uma crise associada a eles, que eles não são representados como um povo presente, pertencente a Myanmar, embora eles vivem ali, em Myanmar. Eles são colocados com uma classe de invasores, com uma cor diferente. Ali vivem os invasores. Então o mapa ele tem esse aspecto ideológico geopolítico. Tá. Isso é muito importante para a gente resolver algumas questões, porque é comum os vestibulares perguntarem isso sobre as distorções, sobre essa carga ideológica e sobre essa carga geopolítica. A gente vai ver como isso acontece. Uma outra característica é a superfície de projeção. Isso é muito cobrado pela UERJ, isso é muito cobrado por São Paulo, isso é muito cobrado por Enem. A UERJ, particularmente, gosta de duas projeções, a de Mercator e a de Peters, e a gente vai falar delas. Mas vamos lá, vamos para a aula, para quando a gente fala de projeções cartográficas. Quando a gente fala dessas projeções, primeiro a gente tem as propriedades, que correspondem a serem equidistantes, equivalentes, conformes ou afiláticas. São 4 propriedades, 3 na verdade. Vou explicar a quarta você vai entender. A primeira é uma projeção que possui a propriedade de conforme. Essa projeção conforme significa que ela preserva a forma, os ângulos, enquanto que uma equivalente preserva a área e a equidistante preserva a distância entre as coisas. A projeção afilática
é uma projeção que tenta preservar uma dessas três. Ela tenta, mas não consegue. Tá bom? Eu fiz essa analogia com a MED 1 e com a MED 2, que era uma projeção pato. Como assim? O pato nada, o pato anda, o pato voa. Ele faz essas três coisas bem? Não. Isso é afilática. Ela tenta projetar bem a área, ela tenta projetar bem a forma, ela tenta projetar bem a distância, mas ela não consegue. Mas ela tenta. O que importa é que ela tenta. Ela é esforçada. Maravilha? Então ela está ali tentando fazer essa projeção. Essa é a projeção afilática. Tá? Ela tenta preservar essas três, a conforme, a equivalente, a equidistante, mas ela não consegue, mas ela tenta, ela se esforça. Isso são propriedades das projeções. Nós temos três superfícies comuns, não são as únicas, são as mais comuns, que é a cilíndrica, a cônica e a azimutal ou plana. Essas são as três que a gente está visualizando aqui, perfeito? Nós temos a cilíndrica, a cônica e a azimutal, ou plana. São superfícies de projeções. Cada uma delas eu posso ter uma projeção cilíndrica conforme? Pode. Equivalente? Pode. Equidistante? Pode. Afilático? Pode. Eu posso ter uma cônica equidistante? Pode. Conforme? Pode. Equivalente? Pode. Pode. Tá? Diferentes superfícies de projeção podem ter diferentes propriedades. Eu quero que você perceba essa diferença entre propriedade e superfície. Maravilha? A partir de agora, a gente se concentra na parte mais importante, que são as projeções cilíndricas. São as que mais aparecem, são as mais comuns. Existem três famosas que a gente precisa saber. Nosso objetivo aqui é que você seja capaz de identificar, bater o olho e identificar. Eu estava conversando com a MED 1 e a MED 2 hoje. Até se eles estiverem assistindo essa aula, vocês podem pular essa parte ou quiser assistir novamente para reforçar. Perfeito? Eu vou aproveitar um pouco o tempo e ir direto para os exercícios. Tá bom? Quando a gente fala da cilíndrica, ela é uma projeção que tem como ponto de contato. Ela tem como ponto de contato o equador, nesse caso. Então aqui você tem um cilindro e o ponto de contato dele é o equador. Quando você abre essa projeção, você vai ter uma projeção retangular e essa área de contato é onde você tem zero deformação. A deformação aumenta à medida que você se distancia do ponto de contato, que nessa projeção aqui, dessa forma que o cilindro está posicionado, é o equador. Então, os polos, eles vão possuir ali uma maior distorção. Não significa que as áreas serão maiores ou que as áreas serão menores, que as formas... Significa que você tem mais distorção. Pode ser para mais, pode ser para menos. E aí, isso é importante para a gente perceber o seguinte. Quando a gente vai para a projeção de Mercator, a gente tem uma projeção que é cilíndrica. A gente tem uma projeção que é cilíndrica, tanto como a de Peters. Ela tem o ponto de contato, o equador, tal como a de Peters, que é outra projeção que a gente vai falar. Mas Mercator é uma projeção conforme. Mercator quis preservar a forma dos continentes, pois ao preservar a forma dos continentes, ele poderia traçar retas. E uma vez que você tem ali paralelos, paralelos e meridianos, formando ângulos retos, com essas linhas que você traça, fica fácil de calcular o ângulo. Ah, eu quero ir de Brasil a Portugal. Pronto, você calcula o ângulo. Você vai utilizar ali ferramentas de navegação, essa questão é pela estrela, você consegue se posicionar, você consegue direcionar o seu ângulo pela bússola. A gente teve até nessa aula, a gente estava até comentando isso, Pedrão participou também, foi muito bom. E aí, a de Mercator ela foi criada com esse objetivo, preservar os ângulos, e por isso ela é conforme, atende à navegação, e ela é uma projeção considerada eurocêntrica. Eurocêntrica porque, na época que ela foi produzida, logicamente, o mercado era europeu, então ele projetou essa projeção para a Europa. Perfeito? E no contexto que ela demandava essa projeção, que era o contexto das grandes navegações. Então, é uma projeção que tinha esse objetivo. Ela ficou sendo conhecida como eurocêntrica a partir de hoje.
À medida que você tem outras projeções, outras opções melhores, mas você continua utilizando essas projeções, você continua utilizando o Mercator, mesmo tendo outras opções melhores. Nessa situação, você é eurocêntrico. Fora disso, não. Tá bom? Por que essa projeção ficou famosa como eurocêntrica? Porque, como a Europa está mais distante do Equador, a área dela acaba sendo mais beneficiada, ela parece maior do que realmente é. E aí, por isso que ela é chamada de eurocêntrica. Só que o que eu quero que você perceba aqui é o seguinte: aqui eu tenho um quadrado desenhado no Equador. Aqui, como ela é conforme, ela vai preservar a forma. Então, também tem um quadrado. Só que a área desses quadrados são diferentes, eu destaquei isso no material. A área é diferente, mas a forma é igual. Isso evidencia que a forma desse mapa, que esse mapa é um mapa conforme, perfeito? Já na projeção de Gall-Peters, olha só. Na projeção de Gall-Peters, o que a gente tem? Vamos visualizar aqui. Eu tenho uma projeção que é equivalente. Ela é cilíndrica, o ponto de contato é o Equador, isso ela é igual ao de Mercator, só que a propriedade que ela utiliza é uma propriedade que busca preservar a área dos países. Então, quando você olha para um desenho feito no Equador e um nos polos, lembrando que, quanto no Equador, você tem um ponto de contato. As deformações aumentam em direção aos polos. Maravilha? Aqui você tem 0 de deformação. À medida que você se distancia do ponto de contato, maior são as deformações. No Equador, você vai ter isso preservado. À medida que você se distancia, você tem ali as deformações. Só que a área vai ser preservada, porque ela é equivalente, ela preserva a área. Então, um quadrado pode aparecer como um retângulo, mas ambos possuem a mesma área. Isso é uma projeção equivalente. Só que o que eu queria que vocês aprendessem dessa projeção é o seguinte: que vocês fossem capazes de visualizar essas duas projeções. Eu vou tirar o zoom, vou botar aqui bem no centro para ver se a gente consegue visualizar isso. Que é o seguinte: eu queria que você olhasse para de Mercator e para de Peters. Uma forma rápida de você identificar essas projeções. Bateu o olho, você já sabe qual é. A Groenlândia está achatada, pequenininha. Isso aqui é a América do Sul. Ó. A Groenlândia é menor do que a América do Sul. Em área ela é menor? É. Isso está certo. Ela está achatada. Ela tem essa forma? Não. Mas a área dela está correta. Nesse sentido, essa é a projeção de Peters, porque está preservando a área. A de Mercator, olha como a Groenlândia aparece. É quase maior que a América do Sul. Então, esse é um indicador fácil de você perceber qual projeção que a gente está falando. Bateu o olho. Groenlândia gigantesca, Mercator. Bateu o olho. Groenlândia achatada, pequena, menor do que a América do Sul. Peters, ela é equivalente, está preservando a área. Eu quero isso, eu quero que você bata o olho e já consiga identificar. Uma outra projeção que aparece bastante é a projeção de Robinson. A projeção de Robinson é uma projeção pseudocilíndrica. O que significa isso? Ela tem ali seus paralelos retilíneos, só que seus meridianos formam ângulos. Seus meridianos formam pequenas elipses. Maravilha? E aí, por isso, ela não é totalmente cilíndrica. Porque uma projeção totalmente cilíndrica, os seus meridianos e os seus paralelos precisam, em tese, formar um ângulo de 90 graus. Nessa situação, eles não formam. Só que ela tem uma parte cilíndrica ali, mas ela não é toda. Por isso a gente fala que ela é uma pseudocilíndrica. Ela é muito utilizada para Atlas. Essa é a principal informação que você precisa reter. Maravilha? E aí, olha só.
Essas são as 3 principais projeções cilíndricas que aparecem em prova. A de Mercator, a de Peters e a de Robinson. Tem que bater o olho e identificar. Você já sabe diferenciar Mercator e Peters. Agora você também já sabe diferenciar Robinson. Maravilha? Perfeito. Nós temos também 2 outros tipos de projeção. A projeção cônica, que está aparecendo aqui, e aí é a Terra envolta por um cone, e no ponto de contato, você tem ali a melhor forma de representar, é onde você tem a menor quantidade de deformações. À medida que você se distancia do ponto de contato, você tem maiores deformações. Isso vai servir para todas as projeções. A projeção cônica, geralmente, ela tem como ponto de contato médias latitudes, a parte da zona temperada. No hemisfério norte, corresponde aos territórios dos Estados Unidos e da Europa. Elas seriam as melhores projeções indicadas para representar esses países, não a de Mercator. Porque ela representaria essas porções continentais, esses países, com a menor quantidade de distorção possível. Nós temos as projeções azimutal ou plana, é o mesmo tipo, ou é uma ou outra, mesma coisa. Cuidado para não pensar que é projeção polar. Eu vou falar da projeção polar. A projeção azimutal ou plana, você tem a Terra e você tem um ponto de contato. Então, essa projeção tem um ponto só de contato. É nesse ponto de contato que você tem 0 deformação. À medida que você se distancia desse ponto de contato para os extremos, à medida que você avança nessa parte, tá? Você tem maiores deformações. Perfeito? Geralmente, essas projeções têm uma carga mais geopolítica. Uma projeção azimutal centrada em Brasília, centrada nos Estados Unidos. E aí elas também carregam consigo uma propriedade que é a equidistância. Elas preservam a distância entre os países. Essa ideia de preservar a distância entre os países, a distância entre os pontos, ela tem um interesse militar. Eu quero explodir a cabeça de alguém. Eu quero explodir aquele país. Você precisa saber a distância perfeita que o seu míssil vai atingir aquele país. Então, geralmente, ela tem um uso militar, porque ela permite calcular as distâncias de um ponto para o outro. Perfeito? A projeção azimutal ou plana mais famosa é a projeção da ONU, que é uma projeção polar. É uma projeção polar centrada onde? No Polo Norte. Qual é o ponto de contato da projeção da ONU? O Polo Norte. E aí, a ONU ela também tem uma projeção que, além de ser polar, ela é equidistante. Então, a distância desse ponto até esse ponto, é a mesma para todo esse raio. Maravilha? Então, ela é uma projeção que possui essa característica. Ela é uma projeção da ONU polar, que significa ser centrada no polo, que é azimutal ou plana, tá bom? Porque ela tem um ponto de contato, que é o polo, e ela é equidistante, perfeito? Então, essas são as principais projeções. Um outro tópico que aparece bastante são os mapas topográficos. Quando a gente fala dos mapas topográficos, qual é a atenção que a gente precisa ter? A atenção que a gente precisa ter é o seguinte: é entender como esses mapas representam um relevo. Qual é a capacidade que eles possuem de representar o relevo? E aí a gente precisa conhecer alguns nomes. Os mapas topográficos eles são formados a partir das isoípsias, que são linhas com a mesma altitude, pontos com a mesma altitude. Esses pontos são unidos por uma linha. Isso é o conceito de isoípsias, ou comumente chamado curva de nível. A curva de nível representa esses pontos com a mesma altitude. Então, você tem aqui, por exemplo, o Pão de Açúcar. Aqui você tem o Pão de Açúcar. E aí você vai identificar, cara, quais são os pontos com a mesma altitude. E aí você vai traçando.
E aí você faz esse desenho dos pontos com a mesma altitude. Você faz a equivalência. Só que essa diferença de altitude de um ponto para o outro, ela sempre vai manter uma equidistância. É uma característica dessas linhas que elas sejam equidistantes. O que significa isso? De uma linha para outra, você sempre vai ter um intervalo igual. 0, 100, 200, 300, 400. 0, 50, 100, 150, 200, 250. 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150 e por aí vai. Sempre mantendo o mesmo intervalo. Maravilha? Tá, entendi isso, Marcos. A partir disso, você consegue traçar um mapa topográfico. E aí você tem essa informação aqui, ó. Esses pontos ligados por essa linha possuem a mesma altitude, 400 metros. Esse aqui possui 420, 440, 456, 420, 432. Ué, Marcos, por que teve esses valores quebrados? Porque nesse caso está indicando o ponto mais alto. Maravilha? Ele aqui se estende até 432. Não conseguiu ter 20, que seria, né, o intervalo seria 440. 440 seria 460. Não conseguiu ter 460. Você marca o ponto ali, Márcio. Aqui tem um outro mapa para a gente visualizar. A UERJ gosta muito disso, porque ela gosta de, a partir desses mapas, perguntarem o que você pode fazer nessas áreas. Aqui, esse mapa eu vou disponibilizar para vocês, mas aqui eu já vou falar que ele tem um erro, tá bom? Ele está com as palavras trocadas. Quais palavras? Montante e jusante, elas estão trocadas. Montante é nascente, jusante é foz, tá? Elas estão invertidas nessa situação. Maravilha? Quando eu falo que um ponto está a montante, isso é uma característica da hidrografia, eu vou corrigir isso para vocês. Quando eu falo que esse ponto está a jusante, olha só, quando eu falo que esse ponto está a jusante, quer dizer que ele está abaixo em direção à foz. Então, olha só, qual é a versão correta dessa situação aqui? Aqui eu tenho um rio, maravilha? Aqui eu tenho um ponto. Esse é um rio. Aqui é nascente. E aqui é a foz. Todo ponto direcionado, toda área direcionada a nascente a partir desse ponto, a gente fala que ela está a montante. Todo ponto direcionado dessa área em direção à foz, a gente fala que é a jusante. Então aqui, qualquer coisa, uma cidade está a jusante desse ponto, você sabe que ela está abaixo. Uma cidade está a montante desse ponto, você sabe que ela está acima. Ali o nome está invertido. Tá? Só isso. O nome só está invertido, isso foi por os dois materiais até que eu acabei produzindo, foi na hora de copiar. Tá, Marcos, mas o que é importante a gente perceber aqui? Nós temos linhas de cotas altimétricas. 500, 400, 300, 200, 100, 100, 200. Aqui nós temos 200. Maravilha? A proximidade dessas linhas indicam declividade. Então, a proximidade dessa linha aqui indica maior declividade. Quanto mais próxima for essas linhas, maior é a declividade. Então, aqui nós temos mais declividade. Mudança abrupta de altitude. Enquanto que nessa situação, nós temos uma distância maior entre essas linhas. Essa distância maior entre essas linhas mostra uma menor declividade. Maravilha? O que a UERJ vai perguntar para vocês? O que você pode fazer aqui? Em áreas de maior declividade, escalar, alpinismo. Em áreas de menor declividade, com declividade mais suave, agricultura, morar, plantar. Perfeito? Uma outra coisa que a UERJ gosta de perguntar é o seguinte: qual é a direção do rio? Ou onde eu tenho um vale? O que é o vale? O vale é uma área que você tem
que é uma área rebaixada, esculpida por um rio, entre dois pontos mais elevados. Aqui você tem um ponto elevado, para cá você vai ter um ponto elevado. Isso aqui vai fazer parte do vale. Maravilha? Aqui você tem um rio. Marcos, qual é o sentido que o rio corre? Aqui tem 200 metros. Aqui está numa área de 100 metros. Então, eu estou dizendo que tem um ponto do rio que está a 200 metros e outro ponto do rio que está a 100 metros. Qual é o sentido do rio? Esse ou esse? Esse aqui, Marcos. Da maior altitude para menor altitude. Então, aqui vai ser a nascente do rio, aqui vai ser a foz do rio. E ele vai te perguntar qual é a margem indicada para cultivo agrícola. A margem indicada para cultivo agrícola é a com menor declividade, mas é a direita ou a esquerda? Você se posiciona sempre em direção à foz. Olha para a foz. A foz está ali, olha para ela. A foz está lá, olha para a foz. A partir do momento que você está olhando para a foz, você consegue determinar a margem direita ou a margem esquerda. Então, a foz é ali, a nascente é lá. Margem direita, margem esquerda. Fácil. Tranquilo? Outra coisa perguntada pela prova da UERJ, escala. A UERJ gosta de escala. A UERJ gosta de escala. E aí, quando a gente está falando de escala... Peraí que tem uma coisa apitando aqui no computador. Deixa eu ver o que é isso que está apitando. Deu um apito aqui. Vamos seguindo. E aí, olha só. Quando a gente fala de escala, eu gosto muito da gente utilizar essa analogia aqui. Que escala, ela é, para gente de humanas, muito difícil. Então a gente tem que pedir ajuda. E no momento ali que tu pede ajuda a quem? Na prova. Só a Deus. Então você pede ajuda à escala. Só que você vai pedir ajuda a Deus para resolver a questão de escala. Por isso que nessa situação de escala, Deus é demais. E aí você faz isso. Parece quase símbolo de Harry Potter, sabe? Mas vamos lá. O que significa isso? Dzão é a distância real. Dzinho é a distância no mapa. E é a escala. Quando a gente fala de escala, a gente tem uma padronização da escala numérica. A escala numérica ela é sempre dada assim, ó. 1 para 200 mil. Ou 1 para 200 mil. Ela pode aparecer dessas duas formas. O que significa isso? Como é que eu faço a leitura desse mapa, Marcos, com essa escala? 1 centímetro no mapa representa 200 mil centímetros na realidade. 1 centímetro no mapa representa 200 mil centímetros na realidade. Significa que aquele mapa teve que ser reduzido 200 mil vezes para caber, aquela realidade teve que ser reduzida 200 mil vezes para caber no mapa. É isso que você está dizendo. Tá. O que a prova ela vai perguntar? Geralmente, ela vai querer saber a sua capacidade de identificar a distância real, o mapa ou a escala. Para quem é de matemática, isso é fácil. É uma relação matemática, isso é fácil. É tranquilo. Galera de humanas, que sente muita dificuldade, vamos aqui para matemática de humanos. Matemática para humanos. A questão quer saber a escala. Deus é demais, Deus vai te ajudar. Tampa. Quer saber a escala. Se quer saber a escala, Dzão sobre Dzinho. Você bota lá. Dzão sobre Dzinho. Marcos, a questão quer saber o Dzão. Então, por Dzão. Dzão é igual a escala vezes Dzinho. Quem é de matemática já entendeu essa fórmula aqui.
Não tem dúvida. Maravilha? Ah, ele quer saber, Marcos, Dzinho, tampa Dzinho. Dzão sobre escala. Perfeito? Só que nesse caso, quando a gente estiver falando de escala, você só vai usar o denominador. Perfeito? Então imagine um mapa que ele quer saber a distância real. A distância real é isso aqui. Distância real é isso aqui, Marcos. Então é Dzão igual a escala vezes Dzinho. A escala é 200 mil. Você vai pegar só o 200 mil. Você não vai pegar 1 sobre 200 mil. Você pega 1 para 200 mil. Ele falou que a distância no mapa de um ponto A ao ponto B corresponde a 2 centímetros. Então a distância no mapa é 2 centímetros. Pronto, você vai multiplicar por 2. Isso vai dar o quê? Dzão é igual a 400 mil centímetros. Só que ele não vai... Marcos, ele não vai te perguntar apenas isso. Seria uma conta muito simples. Sim. O que ele quer saber de você é quantos quilômetros tem essa distância do ponto A a B, que no mapa representa 2 centímetros. Qual é a distância real? Ele vai querer em quilômetros. E aí, você usa seus 5 dedos para converter isso. Converter centímetro para quilômetro, corta 5 zeros. Maravilha? Então, você tem aqui 4 quilômetros. Marcos, e se eu quiser converter quilômetro para centímetro? Você adiciona 5 zeros. Grava isso, 5 zeros. Grava isso, por quê? Você sempre vai precisar disso. Geralmente a prova vai te dar centímetros para quilômetros e aí você lembra dos 5 zeros que você precisa para adicionar ou retirar. Pronto. A maioria das provas fazem isso. Então você já está por dentro dessa parte. Por fim, tem mais uma coisa que é a questão da escala grande ou da escala pequena. Quando a gente fala da escala grande ou da escala pequena, a escala grande significa que ela tem um grande denominador e a escala pequena ela tem um pequeno. Olha só. Quando a gente fala da escala grande, estou apagando aqui, estou procurando giz, vamos lá. Quando a gente fala da escala grande, a escala grande ela tem um pequeno denominador. Maravilha? A escala pequena ela tem um grande denominador, é uma divisão. Então imagine, pensa em comida. Cara, eu vou comer um bolo. Tem que dividir para 10 mil pessoas. Tem que dividir para 25 milhões. Qual pedaço do bolo vai ser maior? Esse aqui. A escala grande tem mais detalhe, mas a área da escala é menor. A escala pequena tem um grande denominador. Então, ela tem menos detalhe, mas a área é maior. Perfeito? A escala grande, ela representa uma rua, um bairro. Uma escala pequena representa um país, um município, um estado, um continente. Perfeito? O que ele geralmente pergunta quando a gente está falando de escala conceitual assim, é a complicação que a gente tem entre escala grande e escala pequena. A gente vê ali uma distância de um ponto a outro, numa escala pequena. Você tem lá um mapinha, aí nesse mapinha você tem um ponto A, o ponto B. Aí tu fala, a distância é pequenininha, olha só, é só isso aqui. 3 centímetros. Mas de uma escala, no caso, desses 3 centímetros, em uma escala pequena, cara, 3 centímetros é muita coisa. Agora, numa escala grande, não. 3 centímetros não é tanto assim. Maravilha? Tá, isso é de escala. E aí, olha só. Outra coisa que a UERJ gosta de perguntar muito é sobre a anamorfose. A anamorfose é a distorção. E aqui a gente pode falar um pouquinho mais rápido para a gente resolver mais questões. Tá bom? Nessa situação aqui,
Anamorfose é uma distorção proposital a partir de um dado numérico. Você distorce uma parte do seu mapa a partir dos valores numéricos do dado que você tem. Esse é um mapa de refugiados. A Síria parece gigantesca. Por que a Síria parece gigantesca? Por causa do contexto de guerra civil que a Síria enfrenta. Então, a partir de uma anamorfose, você consegue visualizar facilmente a população de um país. Facilmente o PIB de um país. Você sabe qual país vai ter um PIB maior, qual país vai ter um PIB menor. Facilmente pelo tamanho desses países representados na anamorfose. A UERJ ela gosta de cobrar muito a orientação geográfica. Maravilha? A orientação geográfica na UERJ está muito relacionada com a questão de norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais e os pontos colaterais. E aí, olha só, eu quero que você entenda, não quero que você decore isso. Quando a gente fala da orientação geográfica, nós temos norte, sul, leste, oeste. Qual é a junção do norte com leste? Nordeste, nordeste. O leste pode ser chamado de este também. Então, nordeste, nordeste, nordeste. Perfeito? A junção de sul com leste. Sudeste, suleste, suleste, sudeste. A junção de sul com oeste. Sul-oeste, sudoeste. A junção do oeste, no caso do norte, com oeste. Noroeste, norte-oeste, noroeste. Maravilha? A UERJ, geralmente, ela vai te perguntar como é que você vai de um ponto, e aí ela pode utilizar o sistema de coordenadas geográficas ou não, mas olha só, eu estou no ponto aqui, eu tenho o ponto A, eu quero ir para o ponto B, e depois eu quero ir para o ponto C. Perfeito? Qual é o caminho que ela tem que seguir? Esse. Primeiro, então, a gente está indo para o norte. A maioria das pessoas vai fazer isso aqui, ó. Leste. Maravilha? Só que não. Por quê? Se você for por aqui, você vai sair aqui. A Terra não é plana, ela é redonda. Então, você está dando a volta. Então, você vai primeiro para o norte, depois para o oeste. Maravilha? A UERJ gosta desse tipo de pergunta, tá? E aí, algo que tem aparecido, mais fraco ainda, e muito mais na prova naquelas primeiras questões, que traz uma maior interdisciplinaridade, é sobre GPS, sensoriamento remoto e SIG. Nosso objetivo aqui é relembrar, é rapidinho, passar por isso para a gente poder fazer as questões. O GPS... ele é um sistema, na verdade, ele é um dos sistemas que você tem de navegação por satélite. O que são os sistemas de navegação por satélite? Você tem inúmeros satélites em órbitas. O seu celular se conecta a esses satélites em diferentes órbitas. E a partir do tempo de comunicação do teu celular, por exemplo, do teu receptor, com esses diferentes satélites, você consegue obter a distância que você está com eles, e assim a sua latitude, a sua longitude e a sua altitude. E aí você tem essas três informações. E assim você tem sua localização. Perfeito? Enquanto que o sensoriamento remoto, ele é uma forma de obtenção de dados à distância. É uma forma de você captar esses dados. Geralmente se utiliza sensores passivos. O que são os sensores passivos? Eles dependem da taxa de reflectância das superfícies. Por exemplo, a luz, né, o espectro visível, que é a parte do espectro visível do espectro eletromagnético, ele quando bate aqui em mim, nessa blusa, né, a blusa está refletindo uma parte do espectro e refletindo, absorvendo uma parte e refletindo outra. Então, você tem uma relação aqui de absorção e de reflectância. Isso é o albedo. A partir do albedo das superfícies, o quanto essa superfície absorve, o quanto essa superfície reflete, você consegue identificar as superfícies. Existem superfícies que refletem mais e outras que absorvem mais. Então, essa diferença entre absorção e reflectância
possibilita você identificar as superfícies. É nessa situação que você tem o sensoriamento remoto. Esse é o sensor passivo. Ele depende da luz solar para funcionar, porque ele depende da reflectância da superfície. Você tem sensores ativos. Eles enviam ondas. E essas ondas batem e refletem na superfície e ele consegue captar isso. Tá bom? Esses são alguns exemplos de sensores que a gente tem. O mais comum é passivo. E nós temos o sistema de informações geográficas. Quando a gente fala de sistemas de informação geográfica, a gente está falando de um conjunto de dados que são unidos a partir do SIG. Você vai juntando aqui, então, esses sistemas, essas informações, essas camadas de dados e de informações, e você obtém algo interessante para a sua pesquisa. Isso foi tópico de uma questão dessas de interdisciplinaridade mais recente da UERJ. Então, vamos resolver algumas questões para a gente poder falar sobre isso? Olha só. Primeira questão, cartografia, e aí dentro dos tópicos de cartografia e o uso geopolítico ideológico. Aqui, eu estou te mostrando como essas questões aparecem na UERJ. Nosso objetivo é a gente visualizar isso. O mapa milenar chinês Yugong fazia uma divisão esquemática de todo o mundo em 5 zonas retilíneas, organizadas de acordo com 4 pontos cardeais baseados nos ventos. A civilização encontra-se no núcleo da imagem, destacando o domínio imperial. O grau de barbárie aumenta a cada quadrado que se afasta desse núcleo. Governantes tributários, as regiões fronteiriças, os bárbaros aliados e, finalmente, a zona selvagem, sem cultura, que incluía a Europa. Você tem um mapa que o centro é a civilização mais importante. Tudo que está distante é a barbárie, é o caos. Esse mapa carrega o quê? Um aspecto ideológico daquela civilização, que entende, não, eu sou civilização, o resto é a barbárie, é o caos. Tal como as teorias científicas, as concepções de mundo são expressas através da cartografia, que também são aproximações possíveis de ajustes e revisões. A cartografia ela não está 100% certa, a cartografia temática. No texto, a descrição do referencial utilizado para a criação de um mapa milenar chinês aponta para o seguinte aspecto igualmente presente em documentos cartográficos de outras culturas. Então, qual é esse aspecto presente? Esse aspecto ideológico, esse aspecto geopolítico. A gente pode falar que é até um aspecto étnico, que considera aquela etnia superior às demais. Vamos para as alternativas. Atraso técnico da elaboração? Não. Você tem um mapa e decidiu fazer dessa forma. Ele tem recurso, ele utiliza a rosa dos ventos. Ele sabe fazer um mapa. Não é a letra A? B. Fundamento místico da orientação. Os corpos nos ares e as vozes nos céus nos disseram que para lá... Não é isso. Ele tem a rosa dos ventos, não é uma orientação mística. C. Interesse econômico da delimitação. Tem um interesse econômico em delimitar o que é civilização e barbárie? Não, é étnico. Gabarito letra D. Vamos fazer a questão 2? Mas me diga quanto tempo a gente já tem, você sabe? Falar agora, meu chefe. Então vamos. 43 minutos. Nós temos 43 minutos de aula então ainda. Tá, maravilha. Aquele tópico que a gente viu bem no início, só para a gente poder reafirmar, nosso objetivo é fazer essas questões, tá bom? Aquilo lá que a gente viu no início é fazer uma revisão. Quem estava aqui essa semana já assistiu a aula. Quem está do ano passado pode se aprofundar nos vídeos das aulas de cartografia do ano passado. Tá bom? A gente fez uma revisão, a gente fez um resgate para a gente direcionar o que a UERJ cobre. Perfeito? Vamos para essa questão 2 aqui. Nós temos diferentes mapas. Um mapa está mais centrado ali na África, na Europa. Outro mapa está mais centrado nos Estados Unidos. Outro mapa está mais centrado na China, no Pacífico. Os mapas são representações da realidade, confeccionados com base tanto em fundamentos técnicos quanto nos objetivos para os quais se destinam. Quem produz o mapa tem um objetivo, tem uma ideologia, uma forma de pensar, uma geopolítica. Nos 3 planisférios acima, utilizam-se a mesma escala e a projeção de Galbertin. As diferenças observadas nas 3 representações da superfície terrestre são explicadas
Olha, a projeção é a mesma, só que você tem centros diferentes. E aí o início do texto já te deu a ideia. Esses mapas, eles possuem um recurso técnico, que aqui no caso é o mesmo, que é a mesma projeção, só que eles podem ter objetivos diferentes de acordo com a ideologia, com a geopolítica de um país, que foi mudando e alterando a posição dos continentes, não ali a relação entre eles, mas aonde está centrado, em que continente, em que país está centrado esse mapa. Nesse sentido, é uma limitação da cartografia, da tecnologia cartográfica? Não, a tecnologia cartográfica serviu para representar essas três formas aqui. Deformação da planificação do globo. Todo mapa possui deformação, mas esses três mapas não estão ressaltando esse caráter de deformação. Tá bom? Nos três planos... letra C. Estratégia de regionalização territorial. É uma estratégia de... eu estou dividindo aqui os continentes em regiões. Não. Diversidade de perspectivas geopolíticas. A gente está falando de uma diversidade de formas de enxergar o mundo. Maravilha? Então eu vou deixar aqui o gabarito anotado ao lado, para que vocês possam, no final da aula também, a gente possa confirmar isso tudo com vocês. Maravilha? Letra A. Gabarito da letra A. Gabarito do número 1. Questão D. Alternativa D. Dá 2. Também D. Que é a diversidade de perspectivas geopolíticas. Olha só como o mesmo tópico caiu de forma bem parecida em duas questões de anos diferentes. Mais uma questão do tipo. Vou dar o zoom aqui, vou sair da frente até para facilitar a leitura. Deixa eu dar o zoom assim, e lendo assim, acho que facilita para quem está de casa, mas não sei se dá para ler aí de casa. Mas qualquer coisa, esse arquivo está disponibilizado para vocês. Os mapas constituem uma representação da realidade. Observe na imagem abaixo 2 mapas presentes na reportagem intitulada Um Estudo sobre os Impérios, publicada em 1940. A Alemanha, a nação estrangeira, e aí você tem um desenho da Alemanha, né, o território alemão. Enquanto que você tem o Reino Unido, 26% do mundo, o Império Britânico. Todos os países que estão vinculados ali ao Império Britânico. Você tem a Austrália, você tem a Índia, você tem o Canadá, diversos países, diversas regiões. E aí ele utiliza isso, essa comparação, para fazer o seguinte. O uso da cartografia nessa reportagem evidencia uma interpretação acerca da Segunda Guerra Mundial. Naquele contexto, é possível reconhecer que essa representação cartográfica tinha como a finalidade criticar o nacionalismo alemão? Não. Ele falando, cara, a gente é pequenininho, olha o Reino Unido domina quase todo mundo. Por que eles podem dominar todo mundo e eu não posso? É basicamente esse o pensamento alemão que está sendo utilizado aqui. Para justificar o quê? Para justificar o expansionismo. Cara, se o Reino Unido pode ter 26% do mundo, por que eu não posso? Gabarito da 3 é a letra B. Enfraqueceu o colonialismo britânico? Não. Isso não enfraquece só porque você está representando no mapa os países dominados. D. Destacar o multiculturalismo britânico? Não, porque geralmente nesse processo é lógico que você tem uma troca, você tem um hibridismo cultural, mas nessa questão de colonialismo, neocolonialismo, isso geralmente tende a ser majoritariamente uma mão de via única. Perfeito? Então, gabarito de fato nessa questão 3 é letra B. Escala na UERJ, já caiu uma questão de escala, e aí a gente precisava fazer o cálculo matemático. Mas aqui tem duas questões que eu gosto, que são duas questões mais conceituais sobre escala. Vamos lá? Vamos fazer a 4 e a 5. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira, e o mapa do império uma província inteira.
Com o tempo, esses mapas desmedidos não bastaram, e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do Império que tinha o tamanho do Império e coincidia com ele ponto a ponto. Olha só aqui uma questão de escala. A escala tem o objetivo de você transformar, né, a realidade para algo mais tangível. Então, assim, você tem a extensão do território brasileiro. A partir da escala, a partir dessa relação numérica, você consegue reduzir o território brasileiro para caber numa folha de papel. Eles aqui não decidiram fazer isso, não. O mapa vai ser do tamanho do Estado. O mapa do Império vai ser do tamanho do Império. Não tem escala. A escala não está sendo utilizada aqui. Menos dedicadas aos estudos da cartografia, as gerações seguintes decidiram que esse dilatado mapa era inútil. E não sem impiedade, entregaram-nos às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa habitadas por animais e por mendigos. No conto de Jorge Luiz Borges, uma ficção, apresenta-se uma reflexão sobre as funções da linguagem cartográfica para o conhecimento geográfico, a escala. A escala ela possibilita reduzir a área, ela possibilita tornar mais tangível aquele fenômeno. Então, você consegue visualizar algo de uma extensão gigantesca com uma proporcionalidade dentro de uma área. Então, assim, você consegue enxergar um fenômeno que tem uma dimensão sul-americana, continental, numa folha A4. A compreensão do conto leva à conclusão de que um mapa do tamanho exato do Império se tornava desnecessário pelo seguinte motivo. Cara, qual é o objetivo de eu ter um mapa que é do tamanho do Império? O mapa não é uma forma de eu representar essa realidade de modo mais tangível, mais compacto e consiga visualizar isso na folha? Se o mapa é do tamanho do Império, eu não preciso do mapa, eu tenho um Império. Eu olho o Império e vejo qual é a extensão, qual é o tamanho do Império. Então, o mapa se torna desprezível porque ele tem o mesmo tamanho que o Império. O mapa se torna desprezível porque ele tem uma equivalência da proporcionalidade da representação espacial. É igual. Por isso que ele se torna desprezível. Não é por causa da extensão da grandeza do território político. O território poderia ser grande, o território poderia ser pequeno. Um mapa do tamanho do território, seja ele grande, seja ele pequeno, é desnecessário. Ele tem que ser reduzido, ele tem que caber numa folha, ele tem que ser mais tangível. Imprecisão da localização das regiões administrativas? Não, ele consegue localizar as regiões com a mais absoluta precisão, porque o mapa é certinho o mapa do Império. Precariedade de instrumentos de orientação tridimensional. Ah, porque ele está perdido no espaço da região. Não, o mapa é bidimensional. Gabarito da questão de fato, 4, letra D. 5, outra questão de escala, outra questão conceitual sobre a escala. Bom, acho que nossa mala está pronta. Gibis, pistolas de dados, capacete especial e trenó. Vamos partir para o Yocon. A gente tem um mapa? Ah, é mesmo, que bom que você lembrou, vou pegar. Ó, a gente tem algum mapa rodoviário? Mãe, a gente tem algum mapa aí que nos ajude a localizar? Acho que não. Ah, ok, aqui está. Agora vamos procurar os Estados Unidos. Aqui está Yocon. Vamos procurar os Estados Unidos. Aqui está, olha, é perto. Será uma viagem curta. Ele pega um globo. O globo é desse tamanho. Tá? Esse globo está representando o mundo. Ele mede com o dedo e fala, nossa, é pertinho. Há um dedo de distância. Olha o problema da escala. É um dedo de distância? Não, qual é a escala desse globo? 1 para 50 milhões. Então, 1 centímetro, um dedo, corresponde a 50 milhões de centímetros. E quando você converte para quilômetros, você vai obter uma distância significativamente razoável. Então, na tirinha, Calvin e o Tigre Haroldo usam um globo terrestre para orientar sua viagem da Califórnia, Estados Unidos, para o território de Yukon, no extremo norte do Canadá.
Considerando as áreas de origem e destino da viagem pretendida, nota-se que o Tigre comete um erro de interpretação no último quadrinho, que é essa questão da distância. Esse erro mostra que Haroldo não domina a questão da escala, que ele não domina essa relação. Esse erro mostra que Haroldo não sabe que o globo terrestre é elaborado com base no seguinte elemento da linguagem cartográfica. Escala pequena? Por que é uma escala pequena? Representa uma área gigantesca e tem poucos detalhes. Então, é uma escala pequena. Projeção azimutal. É um globo. Um globo não usa projeção, porque é uma superfície esférica. Então, você não tem uma projeção ali. Técnica de anamorfose. Não, o globo não distorce a realidade a partir de um dado numérico. Convenção equidistante. Não. Você não tem ali uma questão de distância de um ponto para outro. Ele está só procurando a distância do ponto A para o ponto B. Maravilha? Então, o gabarito de fato da questão 5 é letra A. Quanto tempo de aula a gente já teve? 55. Passou só isso? Então, maravilhoso. Vamos com tudo. Ainda temos 30 minutos para fazer essas questões. Perfeito. Então, vamos. Continuando. Agora, uma questão de projeção cartográfica. O problema básico das projeções cartográficas é a representação de uma superfície curva em um plano. A dificuldade da cartografia é essa, transformar um objeto tridimensional em um plano. Pode-se dizer que todas as representações de superfícies curvas em um plano envolvem extensões ou contrações. O que ele está dizendo? Ou você amplia ou você reduz, que resulta em distorções ou rasgos. Você acaba tendo que distorcer ou rasgar o mapa para que ele dê certo, para que ele funcione. Diferentes técnicas de representação são aplicadas no sentido de alcançar resultados que possuam certas propriedades favoráveis para um propósito específico. Ele está dizendo também que cada mapa, cada projeção tem um propósito, um objetivo específico, do qual ela faz sentido existir. Para o propósito específico de reduzir as distorções, tanto de forma quanto de área dos continentes, olha só, ele quer uma projeção que reduza a distorção de área e que reduza a distorção de forma. Lembra das propriedades das projeções? Nós temos conforme, equivalente e equidistante. Uma projeção conforme não é equivalente nem equidistante. Uma projeção equivalente não é conforme nem equidistante. Perfeito? Aqui ele quer uma projeção que tente ser conforme, que tente ser equivalente. Essa projeção que tenta é a projeção Pato, é a projeção Robinson. Maravilha? A projeção de Robinson, ela tenta ser equivalente, ela tenta ser conforme, ela tenta ser equidistante, ela se esforça pra caramba. Ela não consegue preservar nenhuma dessas 3 características, mas ela tenta, gerando a menor distorção possível. A ideia é, eu já vou distorcer o mapa mesmo, eu vou tentar distorcer o menos que eu posso. A menor quantidade possível de distorção. Como você já viu a projeção que a gente está falando, a projeção de Robinson, essa questão vai ficar mais fácil, mas vamos lá. Para o propósito específico, então, de reduzir tanto a distorção de forma quanto de área, os resultados adequados são alcançados pela seguinte projeção, que é a projeção de Robinson. Você já sabe que essa letra A é a projeção de Robinson. Marcos, por que essa é a projeção de Robinson? A projeção de Robinson ela tem essa característica no qual você tem seus paralelos lineares, enquanto que você tem os meridianos formando elipses, né? Enquanto que os polos, eles também são lineares. Perfeito? Essa é a projeção de Robinson. Pronto. Você bateu o olho e já identificou. Você já marcou letra A na questão 6. Só que você não vai parar aí. Eu quero que você identifique todas as projeções. Ou pelo menos todas. Vamos para a próxima.
Essa aqui já é a projeção da letra B, tá? Ó, essa projeção aqui é a letra B, maravilha? A A é a de Robinson. Se lembra que eu falei para você que eu quero que você olhe para o mapa e já bata... Ah, eu já sei que projeção é essa. Eu te paro na rua com 2 papéis, valendo tua vida. Qual projeção é essa? Olha, quando você vê uma projeção cilíndrica, viu uma projeção cilíndrica, olha para a Groenlândia. Tá gigante. Tá maior do que o Brasil, tá quase o tamanho da América do Sul. Que projeção a Groenlândia apresenta essa distorção? Que ela é gigantesca. Mercator. Você identificou a projeção. A de Peters, a Groenlândia aparece como? Achatada. Olha para essa projeção da letra C. Olha como é que a Groenlândia está. Lá em cima. Traz ela aqui mais para baixo para a gente poder conseguir visualizar. Ó. Ela está achatada. A América do Sul, a África estão esticadas. A Groenlândia é menor. Em área ela é menor. A de Peters preserva a área. A área da Groenlândia está certa. A forma da Groenlândia está certa? Não, a área está certa. A forma está errada. Pronto, você já identificou que essa é a de Peters, ou, nome correto, Gall Peters. Quem elaborou primeiro essa projeção foi o Gall, James Gall. Só que Peters resgatou essa projeção 100, 200 anos depois, ali no contexto da Guerra Fria. E ela acabou se tornando famosa nesse período. Aqui você já soube identificar 3 projeções. A de Robinson, a de Mercator e a de Peters. Marcos, e essa projeção aí? Não se preocupe. É muito comum a prova da UERJ botar diferentes projeções. Projeções que talvez você nunca tenha ouvido falar. Tem projeções que eu nunca ouvi falar. Existe um momento em que essas projeções cartográficas, dada a evolução matemática, ela falou, olha, eu posso fazer com várias superfícies, combinando... Virou até uma questão artística. Um artista plástico decidiu fazer uma projeção cartográfica seguindo ali. Perdeu-se a essência matemática da coisa. Então, assim, existem inúmeras projeções, inúmeras formas que a UERJ pode jogar para você e que não necessariamente você vai saber identificar. Marcos, eu não sei o número, errou. É aquela alternativa para te despistar, aquela alternativa para dificultar a sua vida. Maravilha? O único objetivo dela é te confundir. Você já sabe quais são as 3 projeções que mais aparecem. Mercator, Peters e Robinson. Você conhece uma ali além também, que é a azimutal plana, no qual você tem exemplo de projeções polares. A projeção da ONU é uma projeção polar centrada no Polo Norte. Você já conhece isso? Está mais do que ótimo você conhecer essas projeções. Perfeito? Tem uma que é parecida com a de Robinson. Mas ela não é a de Robinson. Por isso que é parecida. Pô, Marcos, isso é meio óbvio, né? Mas deixa eu comentar com você. Que é o seguinte. Essa que você está vendo é de Robinson. Tem uma que é assim, ó. Ela é redondinha. Os paralelos... E os meridianos também formam elipses. Maravilha? Mas olha só, os meridianos convergem tudo para um ponto, que é o Polo Norte ou o Polo Sul. Maravilha? É diferente da de Robinson. Os meridianos, eles convergem para essa linha, para isso aqui, ó, para uma área significativa. Ó. É diferente dessa, que você tem um ponto, e tudo converge para ela. Maravilha? Essa é uma projeção que começa a aparecer mais em provas. É a projeção de Moweide. Tá bom? Tem várias pronúncias para o nome dele. Tranquilos? Então vamos. Essa questão já botei o gabarito ali. Já botei. Questão 6, gabarito letra A. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer mais questões?
Cara, nosso objetivo é isso, é fazer questões. Você já tem teoria. Quanto mais questões a gente fazer, melhor. Marcos, teve uma questão desse assunto que eu não... Perfeito, complementa seu resumo. Usa a questão para aprender também. A questão também é uma forma de aprendizado. Não é só assistindo aula, não é só fazendo resumo que você vai aprender. Usa a questão para você aprender. Usa a questão. E esse assunto aqui eu não tinha ouvido falar nunca. Perfeito, agora você está ouvindo falar. Vamos entender melhor esse assunto? Qual é a importância dele? Use as questões para isso também. Então vamos botar aqui. Questão 6, 7, 8, 9, 10. Questão 6 era a questão A. Questão 7. Compare as imagens a seguir. Na imagem 1, apresenta-se o desenho original do perfil de uma cabeça humana sobre uma representação possível do globo terrestre. Uma projeção qualquer aí. Na imagem 2, esse mesmo desenho é apresentado em um planisfério, elaborado com a projeção cartográfica de Mercator, que é utilizada desde o período das grandes navegações. E aí, se lembra daquela característica de Mercator que eu falei com vocês, que é o seguinte? Você tem uma projeção de Mercator, que é uma projeção cilíndrica, paralelos e meridianos, formando ângulos de 90 graus. Mas, acima de tudo, a projeção de Mercator ela é uma projeção cilíndrica que tem o ponto de contato, o Equador. Então, no Equador, você tem 0 deformações. À medida que você se distancia do Equador, você tem maiores deformações. Maravilha? É por isso que a cabeça aparece esticada aqui. Olha só. Uou! Esticou, distorceu. Isso é uma forma de demonstrar como a projeção de Mercator causa essas distorções. Eu já tinha recomendado para a MED 1 e para a MED 2 um site, cara, é um site muito viciante. O Flávio está aqui. Ah, não, esquece, Flávio. Estou pensando que é outra dinâmica, Flávio, mas vamos lá. Pesquisem em casa depois, True Size Off. O tamanho verdadeiro de... Né? Pesquisa no Google, True Size Off. Ele tem a projeção de Mercator e você pode selecionar os países e ficar movendo os países. Eu vou mover a Rússia para próximo do Equador. A Rússia para os... Nossa, isso fica um vício. Tu vai ficar ali meia hora. Rússia no Equador, Rússia no Polo. Rússia no Equador, Rússia no Polo. Rússia... vou fazer isso com os Estados Unidos. Estados Unidos no Equador, Estados Unidos... Querido, você perde o dia nisso. Não vai fazer agora, durante a aula, não. Você vai fazer depois. Tá bom? E aí, isso é até legal. Tem uma justificativa para você aprender o impacto dessa distorção. E aí, olha só. Com base na comparação entre essas imagens, conclui-se que o território das Américas, que tem a área mais ampliada com o uso da projeção de Mercator, pensando na América, qual vai ser o território que tem a maior área distorcida na América? É o extremo da América do Sul, é o extremo da América do Norte. Maravilha? Então a gente vai ter ali o Chile, a Argentina, que vai sofrer mais com as distorções, mas o Chile e a Argentina eles vão afunilando, a América do Sul vai afunilando, enquanto que o Canadá ele vai se abrindo, o território canadense ele vai se abrindo em direção ao Polo Norte. Então o Canadá seria um desses países. Só que você não tem o Canadá na lista, mas você tem a Groenlândia. Alguns colocam a Groenlândia como pertencente à América do Norte, fazem até como pertencente à América anglo-saxônica, nessa divisão regional, perfeito? Então a Groenlândia faria parte da América do Norte. Tem alguns que questionam, não, ela não faz parte da América, tá? Do continente americano. Alguns falam que faz, não, sim, faz parte. Então, nessa resposta aqui, Brasil está próximo do Equador, México está ali na parte dos trópicos ainda, na faixa de 30 graus também, que é a linha dos desertos, e por isso que tem um deserto no México. A Argentina está mais ao sul, mas a Groenlândia é a que está mais no extremo. A Groenlândia é a que está mais distante, que está nas áreas mais distorcidas. Na projeção de Mercator, quais são
Qual é a região do mapa que é mais distorcida? Próxima dos polos, seja do polo sul, seja do polo norte. Então, a Groenlândia está aqui, ó. Por isso que ela vai ser a mais distorcida. Por isso que nessa questão 7, o gabarito é a letra D. Groenlândia. Maravilha? Então, vamos fazer mais uma questão. Estamos acabando. Ó, topografia. Olha como é que a UERJ vai cobrar esses mapas topográficos. Muitas vezes para a gente identificar feições. Questão 8. Observe a imagem, uma feição do relevo em escarpa. Isso aqui é uma escarpa, isso aqui provavelmente é uma chapada. Tá bom? Você tem essa área mais baixa, que é uma planície, a área mais elevada, que é um planalto, e provavelmente isso é a borda de uma chapada. Tá bom? A borda dessa chapada a gente chama de escarpa. A escarpa é qualquer relevo que tem uma mudança abrupta de altitude, né? Significa que se você jogar, você vai cair, você vai morrer, você vai se machucar, basicamente isso. Então, essa mudança abrupta, 500 metros para 100 metros muito rápido, 800 metros para 300 metros muito rápido, perfeito? Então, quando a gente pensa no mapa topográfico, né, quando a gente pensa na carta topográfica, o que vai acontecer? Você tem que buscar um que tenha as linhas muito próximas. Porque as linhas muito próximas significa que essa linha aqui é de 500 metros. Essa linha aqui é de 100 metros. Significa uma mudança abrupta de altitude. Se você tem linhas afastadas, o que significa isso? Significa que você tem uma menor declividade. Aqui você teria esse relevo. Maravilha? Você teria esse relevo aqui. Aqui você tem esse relevo aqui, assim, ó. Perdão. Não. Assim. Agora foi. Maravilha? Porque você vai de 500 a 100 muito rápido. Aqui você vai de 500 a 100 de forma mais devagarinho. Perfeito? Então, aqui você tem maior declividade, aqui você tem menor declividade. E a questão pede para identificar isso. Ela quer, cara, qual porção de um mapa cartográfico melhor representa essa chapada, melhor representa essa escarpa. Você tem que procurar que tem linhas mais juntinhas. Utilizando a técnica das curvas de nível, uma representação aproximada dessa imagem em uma carta topográfica está indicada em letra A. Você vê as linhas juntinhas. Pode ser? Pode ser. B, as linhas estão mais separadas. A gente elimina B. C, as linhas estão separadas também. Tem uma separação significativa. D, as linhas estão um pouquinho mais próximas, mas elas têm um formato ali ondulado. O que mostra ali que você tem um relevo acidentado. Perfeito? Então, você vai ter um morro ali que está mais deslocado. Só que aqui a gente percebe que esse morro está mais retinho, né? Está mais juntinho. Por isso o gabarito é letra A. E as linhas estão bem mais juntas, o que mostra uma maior amplitude, o que mostra uma maior variação, né, dessa amplitude, mais rápido, vai de 500, né, vai de 800 a 100 muito rapidamente. Por isso que o gabarito dessa questão é letra A. As linhas estão muito próximas. Perfeito? Então, na questão 8, gabarito letra A. A mesma coisa com a questão 9. Olha só. Na imagem, foi utilizada a técnica de curvas de nível para representar a topografia de uma região na qual há um vale, entre outras formas de relevo. Vamos lá, vamos visualizar esse mapa aqui. Aqui você tem 5.000 metros de altitude. É um valor que ele te deu. Aqui você tem 5.000. Aqui você tem 4.000. Tá, então aqui você tem... Vamos botar esses números para facilitar. Vamos ver outro aqui que a gente identifica. Ele não botou nessa linha aqui. Aqui ele botou 3.000. Então, o que tu percebe? A variação se dá nesse sentido aqui. Tranquilo? Então, aqui você tem um ponto A, que está na área mais elevada. Perfeito? Então, o ponto A está no topo, está na parte mais elevada que a gente viu até agora. O ponto C, que está aqui, está numa linha entre o quê?
400 entre 5.000 e 4.000. Então, bota aí. 4.500. Maravilha? Está nesse intervalo. Tá, tranquilo, Marcos. O ponto D está ali, ó, logo abaixo dos 5.000. O ponto B está numa linha que está abaixo do 4.000. Você concorda? Você percebe? Ó, linha de 4.000. O ponto B está aqui. Perfeito? Então, ó, o ponto B está nesse intervalo aqui. Olhando para isso, a gente percebe que o ponto B é o ponto mais baixo. Se a gente fosse converter isso para um mapa topográfico, a gente teria mais ou menos isso aqui, ó, de forma bem genérica. Maravilha? Ponto A, ponto B, o ponto C, ele estaria mais ou menos para cá, o ponto D, ele estaria mais ou menos para cá. Maravilha? E aí ele te pergunta o seguinte: o ponto, deixa a imagem sincronizar, vou apagar aqui, ó. Podemos apagar? A gente já conseguiu visualizar isso? O ponto localizado no fundo desse vale, o que é o fundo do vale? É a área mais rebaixada. É o ponto localizado na parte mais baixa, que é o ponto B. O ponto B está localizado nessa meiuca aí, que vai ser o vale. É o ponto mais baixo desse relevo. Então, o ponto localizado no fundo desse vale é identificado pela seguinte letra, B. Gabarito B, letra B. Perfeito? Vamos para a nossa última questão. E aí a gente finaliza nossa aula voltada para a UERJ. São só questões da UERJ, tá? Nos últimos anos. O que seria legal também é a gente resolver questões de vestibulares e bancas que se aproximam. A gente vai fazer isso. Vamos lá. Essa questão já é uma questão de orientação e coordenadas geográficas. De acordo com as anotações no diário de bordo, presume-se que o padre Caspar calculou sua localização a partir do meridiano que passa sobre a Ilha de Ferro, 18 graus a oeste de Greenwich. Só para lembrar, o meridiano de Greenwich é esse meridiano aqui, ó. Ele é o nosso meridiano padrão. Ah, que projeção é essa aqui? Que os polos são marcados por uma linha retilínea e os meridianos são elipses. Robinson. O padre Gaspar, ele fez um cálculo errado. Caspar. O Caspar ele fez um cálculo errado. Então, olha só. O padre Caspar calculou sua localização a partir do meridiano que passa sobre a Ilha do Ferro, 18 graus a oeste de Greenwich. Greenwich divide hemisfério leste e hemisfério oeste. O Caspar, ele calculou a 18 graus oeste. Maravilha? Caspar deu mole. Ele errou. Ele achou que esse meridiano aqui, que é 18 graus, fosse o zero. O referencial dele, a partir de então, está tudo errado. Porque se para ele esse aqui é o zero, quando ele chegar no 18, ele está no meridiano 18? Não. Ele está em qual meridiano? Se ele calculou com um erro de 18 graus, é só tu pegar o meridiano 18 e somar mais 18. 36. Ponto para mim. De humanas, esse cálculo aqui ao vivo é difícil. Então, o Caspar, quando achava que estava no meridiano 18, quando ele achava, Marcos, eu estou aqui no meridiano 18, ele errou. Ele não está no 18. Esse aqui é qual? É o 36. Por quê? Porque ele já começou a calcular do meridiano 18. Marcos, e se, então, ele chegasse no meridiano 20? Para ele, Caspar está no meridiano, Caspar está localizado no meridiano 20. Ele está no 20? Não. Ele está no 20 mais 18. Ele está no 38. Ele calculou errado. O padrão dele está errado. E aí, olha só como a questão continua.
Para ele, agora ele achou o ponto que ele estava. Para ele, seu navio estava no meridiano 180. Então, olha só. O 180 conta do 0 ou conta do 18 que ele errou? O 180 conta do 18 que ele errou. Então, pensando que aqui é o 0 para ele, isso aqui é o 0. O 180 vai dar onde? Aqui. Fora do mapa. Esse é o meridiano 180 graus para Caspar. Qual é a diferença em graus do meridiano correto? 18 graus. Porque é o erro que ele tem. Ele está 18 graus além do que ele deveria. Perfeito? E aí a questão pergunta, Marcos, então em que meridiano ele está? A Terra acaba aqui no meridiano 180? Não, a Terra não é plana. O mundo dá voltas. Então, como ele ultrapassou aqui, significa que ele está aqui do outro lado. Ele está aqui do outro lado. Só que ele apareceu aqui do outro lado, em que circunstância? Vou botar aqui para encaixar 7. Ele apareceu com uma diferença de 18 graus. Então, olha só. Aqui é o 180 zero. Que é esse aqui, ó. Você tem 180 para cá. E você tem 180 para cá. Ele está em 18 graus extra. Então, ele vai cair aqui, ó. Você concorda comigo? Que é considerando ali o erro dele. Ele vai cair aqui. Esse, para Caspar, é o meridiano 180 dele. Saiu do outro lado, porque ele está em excesso. Qual é o meridiano correto aqui? É só diminuir. Já que ele tem 18 graus em excesso, você diminui. 180 menos 18 vai dar o quê? 162 graus. Ele está no meridiano 162 graus, porque ele ultrapassou. Então ele veio para cá. É como se essa linha aqui, ó, estivesse aqui. Maravilha? 162. Nesse sentido, em que hemisfério ele está? Ele está no hemisfério. Considerando Greenwich. Considerando Greenwich. Ele está no hemisfério oeste? Não. Ele está no hemisfério o quê? Leste. E aí, por isso, que o gabarito dessa questão é letra C. (162 graus leste). Ele calculou de início 18 graus a mais. E aí foi o erro dele. Perfeito? Então, todo o referencial dele está com 18 a mais. Só que como o 180 dele está com 18 a mais, ele acabou indo para o outro hemisfério. Ele acabou dando a volta na Terra, passando pela linha internacional da data, que a gente já falou isso em aulas passadas. E aí, por isso que ele está em 162 graus leste. Maravilha? Queridos, muito obrigado pela atenção, foi um prazer enorme. A gente aproveitou o tema de hoje para direcionar essa aula, então, para esse tópico, para esse conteúdo. Já que a gente tem essa possibilidade, já que a gente tem essa oportunidade, a gente teve aula de cartografia hoje, teve aula dessa cartografia essa semana, é um conteúdo que cai muito na UERJ, vamos aproveitar, a gente já pega o embalo. Nas próximas aulas, não necessariamente a gente vai seguir isso. Tudo bem? Então, nas próximas aulas, a gente pode ter um tema ali da sala de aula que seja, por exemplo, clima, ou se não seja, por exemplo, geologia. Clima nunca caiu na prova múltipla escolha da UERJ. Só que a gente vai ter questões mistas, né? A gente tem uma mudança aí na prova da UERJ. A gente tem que ver como a gente vai analisar isso. E aí, então, o que significa? Por exemplo, pensando em todas as provas da UERJ, urbanização cai muito. A urbanização do Rio de Janeiro cai demais na prova da UERJ. Qual vai ser nosso foco? Urbanização, faz sentido a gente ter uma aula de urbanização. Só que no nosso cronograma, urbanização só vem no final do ano. Então a gente vai adiantar essa matéria para a UERJ. Nas aulas de UERJ, a gente vai ter urbanização. Perfeito? Para que vocês tenham os temas e os tópicos mais quentes. O que eu vou enviar para vocês? Esse material com as questões e com
o quadro digitalizado. O quadro digitalizado tem um erro lá no início da aula, são 2 palavras trocadas, eu vou enviar ele já corrigido para vocês. E na próxima semana a gente continua, eu não sei se vai ser na próxima ou se não daqui a 15 dias, não sabemos, mas a gente se vê com outro conteúdo, a gente vai ter, não vai deixar de ter. A gente dá outro conteúdo, outro tópico com mais material desse. Maravilha? Queridos, muito obrigado pela atenção, até a próxima, foi um prazer enorme, um grande abraço. Tchau, tchau.